Fica tranquilo, faz o G. Agora sim, vamos falar de Supremo, vamos falar de quem manda. De quem manda. Ontem à noite, fomos todos surpreendidos com a notícia do Gilmar. Gilmar tomou uma decisão liminar numa ação promovida pelo partido Redes, né? Rede Solidariedade, Rede, né? Do nosso querido Randolfo Rodrigues, que é o sujeito que mais judicializa a política no Brasil. Aliás, vale a pena fazer um ranking. Quem mais judicializa? Eu tenho certeza que o Randolfo vai aparecer, porque todo dia, toda semana tem judicialização. Eu posso dizer para vocês que, olha, ele consegue, se ele conseguir 10% do que ele judicializa, já é uma vitória em relação a todo o resto da política, viu? Vocês, ó, tem que abrir o olho, tem que ficar ligado, porque essa é uma estratégia antiga. Aí ele consegue não só a judicialização, mas a exposição na mídia, porque transforma, muitas vezes, a sua ação num fato político, consegue a exposição na mídia, ganha força, e isso vira um ciclo virtuoso para o Randolph, né, que foi um dos coordenadores da campanha do Lula, está aí fazendo, está sempre brilhando, né, nos holofotes da imprensa, da mídia. Tá? Então, infelizmente, muitos dos nossos vamos dizer assim, parlamentares que têm aí um comportamento um pouco mais não ideológico, mais equilibrado, mais afim de usar o seu mandato para, né, produzir políticas públicas que atendam realmente a população de uma maneira mais geral, muitas vezes não tem essa sacação, fica chorando em rede social. E a estratégia é essa, a estratégia é judicializar, bater na porta do Supremo. Claro que isso tem um efeito negativo. Qual é o efeito? O efeito é que você judicializa a política, abre um flanco enorme para que as decisões que deveriam ser restritas ao Congresso, ao Executivo, elas passem a ser tomadas pelo Supremo, e é disso que se trata. Então está lá o Gilmar Mendes, que resolveu tornar o adicional do Bolsa Família tirar do teto. Aquilo que a PEC ia fazer, como ficaram aí semanas debatendo uma PEC, toma lá da cá, toma daqui, toma de lá, elevando a fatura, etc. e tal, o Gilmar, peraí, deixa que eu resolvo. E deu a canetada, então ele conseguiu fazer o quê? Ele disse, olha, despesa fora do teto, despesa com o Auxílio Brasil, com Bolsa Família, despesa aí para renda mínima, não está mais restrita ao teto. Então, o que sobrar, o que extrapolar aí o que está previsto no orçamento, que é justamente aqueles R$200 que para formar os R$600, e além do adicional por criança de R$150, isso vai poder ser gasto fora do teto por uma decisão judicial, justamente porque a decisão política não foi tomada. Aí é o seguinte, deixa eu desligar o áudio aqui. Aí é o seguinte, faz o G, põe lá o G, que agora eu quero ler com vocês aqui o artigo. Era para ser um spoiler, mas eu não tive tempo para gravar, talvez depois. Aí põe lá, ó, faz o G. Eu vou ter que aumentar esse retorno aí, que eu não estou enxergando mais nada, estou ficando velho. Se eu não botar aqui no meu notebook, eu não enxergo. Vou ler para vocês o artigo que eu escrevi, tá? Com uma canetada, Gilmar Mendes praticamente encerrou semanas de debate sobre a PEC da gastança, definindo a fórmula que deve ser aplicada para viabilizar a aprovação do orçamento de 2023 sem implodir de uma vez o arcabouço fiscal. Sim, a decisão do ministro é, a curto prazo, uma boa notícia para a economia, embora não seja para a política. Já explico. Ele determinou que o espaço referente à regra da PEC dos precatórios, aprovada há um ano, seja usada para custear o valor excedente do Bolsa Família, como eu acabei de mencionar, por meio de crédito extraordinário via medida provisória. Na prática, ele está repetindo a fórmula que foi sugerida pelo Tasso Gereissati e depois atualizada por Renan Calheiros. O Gereissati sugeriu como PEC e o Renan sugeriu como MP. E limita, assim, o dano fiscal, tá? Também como suas consequências deletérias para o crescimento econômico, como alertado semanas atrás em nota técnica à consultoria legislativa. Nós reproduzimos o documento em primeira mão, explicamos para vocês como que essa PEC afetaria não só a inflação, mas o desemprego, os investimentos, desemprego, terra arrasada, tá? E isso, quem disse foram os consultores legislativos, não eu. Eu apenas reproduzi aquilo que eles identificaram, especializados no tema econômico, identificaram.
Como eu escrevi ontem à noite, e aí eu vou reproduzir já o outro artigo que eu escrevi, só o risco de ampliação do teto de gastos a 200 bilhões, previsto na proposta aprovada pelo Senado e em tramitação na Câmara, já elevou o impacto financeiro a 1 trilhão, mesmo antes de Lula tomar posse. É o custo Lula. O benefício da medida definida por Gilmar é limitado naturalmente, não há indicação de fonte de recursos para as despesas extras e o adiamento no pagamento de 51 bilhões em precatórios só aumentará a bola de neve dessas dívidas judiciais. Além disso, abre precedente para que qualquer um entre no Supremo para tentar retirar do teto outras despesas que envolvam alguma garantia constitucional, que é quase tudo no orçamento, né? Direito à educação, direito à saúde, está tudo lá na Constituição, né? Mas infelizmente a prática legislativa, na composição, na costura, na construção do orçamento, dificilmente atende ao rigor constitucional. Ao ministro, porém, caberá a interpretação caso a caso. Em relação à disputa política em si, aí sim, trata-se de uma derrota generalizada. Lula perdeu, sim, pois queria ampliar os gastos em seu primeiro ano de mandato, ludibriando a sociedade com a falsa realização de suas promessas eleitorais de fazer chover picanha e cerveja. Não terá recomposição orçamentária, a princípio, aí depende do desdobramento da PEC ainda, e deverá se contentar com o absolutamente necessário. Tá? Tudo isso pode mudar amanhã. Arthur Lira também foi derrotado, pois distribuiu promessas de fazer chover emendas secretas para garantir sua reeleição no comando da Câmara. Na semana passada, com a regulamentação das emendas RP9, perdeu o poder absoluto sobre a distribuição dos bilhões e agora não terá esses bilhões. Sem o cetro e a coroa, o alagoano refaz o mau caminho trilhado por seu ex-guru e ex-presidiário Eduardo Cunha. O lamentável dessa história toda é que, mais uma vez, nossos políticos demonstram absoluta incapacidade para liderar a nação em momento tão sensível, ampliando ainda mais o espaço de tutela já exercido com desenvoltura pelo Supremo Tribunal Federal. Se já é difícil recolocar na lâmpada um gênio, como eu escrevi em sexta-feira, imaginem 11 dos nossos ministros. E aí sim, aí nós vamos... puxa, por favor, Joelto, o custo Lula de 1 trilhão, que muita gente não tem essa conta, na verdade, só eu escrevi sobre isso na imprensa brasileira e só você que nos acompanha, que é assinante, teve essa informação antes de todo mundo. Olha só que interessante, baixa um pouquinho. Escrevi ontem à noite. Antes da decisão do Gilmar, impulsionada por Lula, acolhida pelo Senado e em discussão na Câmara, a PEC da gastança tem custo estimado de 198 bi, mas a conta é bem maior do que pensamos. A percepção de maior risco e a incerteza fiscal já elevaram em cerca de 4% os juros de longo prazo, aumentando o custo de rolagem da dívida em cerca de 200 bilhões de reais. Então, eu vou gastar 200 fora do teto. Aí o custo da dívida, aí eu vou assim, não, você não vai gastar 200, você já vai ter que gastar mais 200 ali, então você já está gastando 400. Só que é o seguinte, explosão do regime fiscal, implosão, né, desse arcabouço fiscal, atinge também, e atingiu pesadamente, aliás, desde da eleição do Lula, o valor das empresas brasileiras cotadas na Bovespa, que caíram nada menos que, põe lá de novo a conta, 650 bilhões de reais. As empresas brasileiras perderam, desde a eleição do Lula até agora, 650 bilhões de reais em valor na Bolsa. Na prática, temos um dano econômico superior a 1 trilhão de reais, e olha que o Lula nem assumiu. Mas a imprensa está falando outra coisa, né? É engraçado, eu acho que a imprensa está sofrendo daquela história de positividade tóxica. Porque eles ficam falando do Lula. O Lula é maravilhoso. O Lula isso, o Lula aquilo, não sei o quê. E aí, essa positividade tóxica impede a imprensa de enxergar a realidade. E isso vai levando o país ao precipício. Põe de volta lá. Ironicamente, a aprovação desse pacote infernal pode dar ao PT e seus aliados a sensação de vitória política, mas o alcance é curto e o efeito rebote será fulminante para o próprio governo. A derrota da PEC, por outro lado, poderá salvar a economia e o mandato de Lula. A miopia política e a ambição desmedida tendem a derrotar ambos, governo e sociedade.